Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de Geografia, os alunos dos sétimos anos A e B, saudade imensa de vocês, né? Mas primeira aula pós férias, né? Nós não temos ainda um contato direto com vocês, com a volta às aulas, né? Nossas aulas serão online por enquanto, mas a saudade é muito grande de estar junto com vocês, do bom dia de vocês, né? Mas já que não é possível, vamos dar continuidade à apostila 2, que está quase no final, né? Hoje nós vamos trabalhar o histórico da indústria no Brasil, apostila 2, página 138, e espero que mais à frente nós possamos ter as nossas aulas presenciais, né? Nós vamos ter logo mais uma novidade aí, com um sistema de plantão de dúvidas, onde nós vamos ter uma sala em que todos vão estar presentes, né? Numa teleaula, vai ser muito interessante. Aguardem novidades do colégio, beleza? Então o colégio está fazendo o possível para que a gente tenha condições de desenvolver o conteúdo da melhor forma possível. Quanto ao histórico da indústria no Brasil, nós temos alguns tópicos e vamos trabalhar cada um desses tópicos, né? Eu quero que vocês posteriormente me passem o entendimento de vocês desse histórico através do aplicativo. Eu vou passar uma questão nesse sentido. Prestem atenção nos detalhes, tá? Algumas coisas que eu vou estar explicando aqui, né? Não vai ter na apostila de vocês, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, quando nós falamos de histórico da indústria no Brasil, nós vamos estar trabalhando basicamente o século XVIII, 1784, por exemplo. Então nós tínhamos lá o período colonial. O Brasil era colônia de Portugal. Portanto, existia um pacto, que eles chamavam de pacto colonial, onde tudo que era produzido pelo Brasil tinha que ir diretamente para Portugal. E dentro deste contexto, Portugal proibiu qualquer tipo de manufatura, qualquer tipo de indústria no Brasil. Então o Brasil não tinha indústria, tá? O Brasil, neste período, ele vivia sob o Império Português e tinha como a grande tutora do Brasil Maria I. Ela era conhecida como a Maria Louca, porque ela tinha problemas de loucura. Isso era determinado através de experiência médica. Então ela era conhecida como a Maria a Louca, e ela assinou um alvará proibindo qualquer tipo de indústria no Brasil, tá? Claro que o Brasil tinha uma pequena indústria alimentícia, né, cujos seus produtos iam direto para Portugal. Indústria alimentícia, indústria têxtil, mas muito pequena, muito incipiente. A abertura da indústria no Brasil, ela ocorreu a partir de 1808, isso já no século XIX, a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Família essa que veio fugida de Portugal, certo? Porque Portugal estava na iminência de ser invadida pelo exército de Napoleão. Eles eram fugidos para o Brasil. Dom João VI, né, ele promulgou a abertura da indústria do Brasil. Então o Brasil passou a se industrializar de uma forma muito pequena, mas teve um aumento substancial das suas indústrias, né, no Brasil. A partir da independência do Brasil, então o Brasil se torna um país independente, né? E a primeira medida em termos de indústrias foi a medida protecionista, ou seja, os governantes da época resolveram proteger a indústria do Brasil. Mas eles começaram a proteger as indústrias do Brasil de que forma? Com tarifas
sobretaxando os produtos importados. Então a tarifa mais conhecida, né, desse período foi a tarifa Alves Branco. O que consistia a tarifa Alves Branco? Todo produto importado, né, que chegasse no Brasil, ele era tarifado em 30%. Esse produto tarifado em 30% ficaria mais caro, né, e a população do Brasil passaria a comprar os produtos brasileiros. Então eles sobretaxavam os produtos importados, em média 30%. Lembrando, a tarifa protecionista mais conhecida, mais importante, foi a tarifa Alves Branco, que tarifava todos os produtos importados em 30%. Temos aqui a figura, ainda no Brasil Império, de Irineu Evangelista de Souza. Tá? Ele era conhecido, era um barão do café, mas ele era conhecido como Barão de Mauá. Tá? Foi o cara que efetivamente trouxe as primeiras indústrias para o Brasil. Então esse cara é muito importante quando se fala em indústria no Brasil, porque ele revolucionou, ele trouxe algumas coisas importantes. Ele ajudou a trazer a estrada de ferro, o primeiro banco, energia elétrica. Então esse cara foi o grande pioneiro no processo de industrialização no Brasil. A indústria no Brasil, ela começou a se desenvolver de maneira mais significativa entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945. Importante ressaltar que a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde os grandes países industrializados, né, que exportavam os seus produtos, os países europeus, eles estavam em guerra. Então eles não estavam o quê? Exportando produtos. Obviamente, houve um prejuízo, né, de produtos no mundo. Então não tinham, os países da Europa estavam em guerra. Então, o que começou a acontecer nesse período? Os Estados Unidos começou a se tornar protagonista, começou a se industrializar de fato, né? A desenvolver tecnologia dentro do contexto de industrialização. O Brasil começou a engatinhar de uma forma mais incisiva nesse processo de industrialização. Nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em 1942, o Brasil monta a sua primeira grande indústria de base, uma siderúrgica, a chamada Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Tá? Então surge a chamada CSN. Então o Brasil não tinha como importar, por exemplo, ferro. Então o Brasil tinha que começar a produzir ferro. Tá? Na esteira da CSN, o Brasil cria em 1953 a Petrobras, ou seja, Petróleo do Brasil, uma indústria voltada à produção de petróleo. Então as duas grandes indústrias, as mais importantes indústrias que chegaram. Tá? É importante estar ressaltando isso. Então o Brasil vivia nesse período um processo que chamava-se o quê? Substituição de importação. O que quer dizer isso? Pessoas, atentem bem nesse termo, substituição de importação. Tá? Cai muito em prova. Então olha só, o Brasil começou a produzir o que antes ele importava. Tá? Então, substituição de importação. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Brasil começou a produzir o que antes ele importava. Pós Segunda Guerra Mundial,
a industrialização do Brasil passou a ser mais incisiva, tá? Muito no governo de Getúlio Vargas. Então o Brasil começou a receber indústrias estrangeiras, né, principalmente dos Estados Unidos, né, grandes indústrias de base. E o auge mesmo foi o governo Juscelino Kubitschek, cujo lema era desenvolvimento de 5 anos, 50 anos em 5. Então ele dizia que o Brasil se desenvolveria 50 anos em 5 anos, ou seja, durante o mandato dele. Mandato conturbado, gastos exagerados, construção de Brasília, tá? A chegada de indústrias, principalmente vindas dos Estados Unidos, principalmente indústrias automobilísticas, né? Então chegaram várias indústrias automobilísticas no Brasil, tá? Abertura de estradas. Então esse governo gastou demais. A dívida externa do Brasil praticamente dobrou durante o governo de Juscelino Kubitschek. Obviamente que todos esses gastos, né, do governo de Juscelino Kubitschek teve reflexos nas décadas de 80 e 90. Década de 80 conhecida como a chamada década perdida, onde o Brasil mergulhou numa grave crise econômica, que culminou com, claro, uma crise também, né, no processo de industrialização. E um dos projetos, né, um dos projetos do governo dentro da área de industrialização foi o processo de privatização. Então o governo começou a privatizar, ou seja, vender as indústrias que pertenciam ao Estado para a iniciativa privada. E uma dessas indústrias, uma dessas grandes indústrias do governo do Brasil que foi vendida, foi a CSN, essa indústria de base. Beleza? Então, próxima aula eu volto falando basicamente da indústria no Brasil, de uma forma mais específica na região sudeste. Eu vou falar do processo de desconcentração industrial e vou falar também de tecnopolos. Então, até a próxima aula. Obrigado e um bom dia, galera.